E aí, futuros colegas do direito, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa explanação visual que foi preparada com todo o cuidado, especialmente para a turma que está aí firme e forte no quinto semestre da graduação. Hoje, a gente vai fazer aquela revisão essencial, complementando tudo que vocês já viram em sala de aula, mas de um jeito bem didático, direto ao ponto e sem nenhuma enrolação. Nós vamos desvendar juntos dois temas simplesmente fascinantes da parte especial do Código Penal: os crimes contra a saúde pública e os crimes contra a paz pública. Então, já preparem os cadernos, puxem a cadeira e acompanhem o raciocínio, porque essa revisão vai ser a chave para gabaritar as provas da faculdade e, claro, já ir preparando o terreno para o exame de ordem. Nossa rota de hoje está bem definida e afiada. Vamos passar por 4 tópicos. Primeiro, o famoso e polêmico paradoxo do artigo 273. 2. Como o STF teve que intervir nessa história. 3. Vamos pular para os crimes contra a paz pública. E 4. Fechar com aquela clássica casca de banana de provas, a diferença entre associação e organização criminosa. Partiu? Bom, vamos lá, mergulhando de cabeça no nosso primeiro grande tema de hoje, o paradoxo do artigo 273. E preparem-se, porque esse é um contraste legislativo que deixa qualquer estudante de queixo caído logo na primeira leitura. Pensem comigo e me respondam mentalmente. O que dá mais tempo de cadeia no Brasil olhando apenas para a letra fria da lei? Adulterar um produto de saúde ou tirar a vida de um ser humano? A resposta para isso nos leva direto a um dos maiores e mais absurdos problemas de falta de proporcionalidade da nossa história legislativa recente. Olha só o que aconteceu em 98. A Lei 9.677, que ficou conhecida como a Lei dos Remédios, deu uma mexida drástica no artigo 273 e jogou a pena mínima lá para o teto. Passou a ser de 10 a 15 anos de reclusão. E tem mais. O crime ganhou a etiqueta da hedionda. Isso mesmo, virou o crime hediondo com todas aquelas consequências pesadíssimas de progressão de regime e inafiançabilidade que a gente já conhece bem. E é aqui que o bicho pega, turma. O paradoxo é simplesmente gritante. O legislador da época, muito movido por aquele clamor social intenso, pesou demais a mão. O parágrafo 1º-A acabou incluindo cosméticos e saneantes na exata mesma regra dos medicamentos. Ou seja, se a gente seguir a lei ao pé da letra, alguém que falsificasse a fórmula de um batom para alterar o brilho do produto poderia pegar uma pena mínima de 10 anos num regime inicial fechado. Enquanto isso, o homicídio simples lá no caput do 121 tem uma pena mínima de apenas 6 anos. É ou não é uma violação flagrante do princípio constitucional da proporcionalidade? Agora, entrando na nossa seção 2, a intervenção do STF. Obviamente, a doutrina e os nossos tribunais não iam simplesmente fechar os olhos e aceitar isso calados, né? Uma pena desproporcional dessas precisava de um freio. E foi exatamente aí que a nossa Suprema Corte entrou em campo para arrumar a casa. O STF bateu o martelo no tema 1003 e percebeu que aplicar aquela pena draconiana de 10 a 15 anos era inconstitucional para o caso de importação de medicamentos sem registro e depois acabou estendendo isso para outras condutas como vender e ter em depósito. Eles entenderam que usar a pena da Lei dos Remédios para essas condutas específicas era francamente um baita de um exagero. O resultado prático e maravilhoso dessa decisão é um fenômeno com um nome bem peculiar. Atenção à pronúncia, repitam comigo, repristinação. Repristinação do preceito secundário. Como o Supremo declarou que a lei nova era inconstitucional ali, a pena originária lá de 1940, que era levinha de 1 a 3 anos, acabou voltando à vida para punir esses casos. Isso é literalmente uma aula magna de controle de constitucionalidade aplicada dentro do direito penal. Bom, virando a página da nossa explanação, chegamos na seção 3, saímos da saúde pública e entramos de cabeça no título 9, os crimes contra a paz pública. A grande sacada aqui é entender a evolução disso. Esses crimes representam o que chamamos de antecipação da tutela penal. O artigo 288 é um clássico. Lá atrás, no projeto de 1940, a gente falava em quadrilha ou bando. Pessoal, deletem isso, esses termos ficaram no passado. A partir de 2013, o nome correto e expresso é associação criminosa. E fiquem de olhos bem abertos para as atualizações recentes. Agora, em 2025, a lei adicionou o parágrafo 2º, criando uma figura equiparada para quem solicita ou contrata o cometimento de crime junto ao membro dessa associação. Mas, afinal, como a gente configura essa tal associação criminosa na prática? É preciso preencher 3 requisitos obrigatórios e não dá para pular nenhum. Primeiro,
quórum mínimo de 3 ou mais pessoas. Segundo, o dolo tem que ser específico para cometer crimes, no plural, não valem contravenções. E terceiro, e talvez o mais importante, estabilidade e permanência. Isso não é aquele concurso eventual, sabe? Aquela galera que se junta num bar, decide furtar um carro e depois nunca mais se vê. Tem que ter vínculo real. A doutrina gosta de chamar isso de societas delinquente, a sociedade delinquente. Pensem nisso como uma empresa mesmo, só que o negócio deles é o crime. E o pulo do gato para não errar na prova. A consumação acontece no exato milissegundo em que essa união estável se forma. Eles não precisam dar um tiro ou roubar uma bala sequer. O simples fato de se associarem estavelmente já quebra a paz da sociedade, e o delito já está consumado. E agora chegamos ao nosso quarto tópico, o verdadeiro gran finale da nossa revisão. Associação versus organização criminosa. Atenção total, porque o que é realmente interessante neste quadro comparativo é que ele é a armadilha número 1 do exame da OAB. A diferença é cirúrgica. Na associação criminosa, bastam 3 agentes. Na organização criminosa, o mínimo sobe para 4. Na associação, o objetivo é cometer quaisquer crimes. Já na organização, o buraco é mais embaixo. Os crimes precisam ser graves, com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. E a grande cereja do bolo, a associação pode ser uma união bem rudimentar e bagunçada. A organização criminosa, por outro lado, exige uma estrutura ordenada, com divisão clara de tarefas, mesmo que informal, funcionando como um verdadeiro organograma corporativo. Tirem um print mental dessa tabela. E para a gente encerrar com chave de ouro, deixo uma provocação teórica excelente para vocês debaterem nas próximas aulas. O direito penal cria esses crimes de perigo abstrato para nos proteger proativamente, certo? Mas até que ponto o Estado pode esticar o seu braço punitivo, punindo associações antes mesmo que um furto ou um roubo saia do papel? Como a gente faz para equilibrar a segurança coletiva e as nossas liberdades individuais? É um dilema e tanto. Turma, eu espero de verdade que essa explanação tenha deixado esses institutos pesados muito mais claros, lúdicos e fáceis de digerir agora para os estudos do 5º semestre. Se esse material fez a diferença para vocês hoje, fica o nosso convite. Curtam o canal. O apoio de vocês é o combustível para a gente continuar trazendo essas revisões limpas, diretas e totalmente focadas no que realmente importa para a formação jurídica de excelência de vocês. Um baita abraço, excelentes estudos e a gente se esbarra na próxima.